contraste muito diferentes, fosse falar de todo o coração. A minha pergunta é em relação a esse número de mulheres que são intérpretes, que a gente vê que na primeira metade do século XX, quando a música foi se tornando profissional, foi se profissionalizando o meio musical, ainda era predominantemente masculino o número de intérpretes. E hoje a gente nota a quantidade de mulheres intérpretes. Em que momento que as mulheres puderam adentrar o meio musical profissional como intérpretes e que acabou se tornando um isolamento nosso, né? As mulheres acabaram se tornando mais intérpretes e poucas conseguiram seguir a carreira de compositoras também. Eu queria saber quando, nesse caminho do século XX, que as mulheres conseguiram adentrar esse meio mesmo como intérpretes. A meu ver, digamos, não o aparecimento, mas a erupção em número maior das mulheres dentro da música popular chega com os anos 10 e início e os anos 20, a partir, sobretudo, da gravação mecânica de discos. Ou seja, quando começa isso, ocorre, como vocês sabem, em 1902, com Fred Figli da Casa Edson. A partir daí, as mulheres começaram, aquelas que tinham vozes mais agudas, a entrar em gravações, o que significa o primeiro veículo de comunicação com massas. Não eram massas muito copiosas, porque as gravações eram modestas em relação à tiragem. Disco mecânico eram, enfim, 5.000, 10.000, às vezes mais. Quando chegou, a partir dos anos 30, a gravação, passando de mecânica para elétrica, aí sim, com a época de ouro da música popular, as mulheres chegam com toda a intensidade de participação dentro da música. Especialmente com a erupção, com o aparecimento daquela que viria a ser o maior mito da era do rádio e especialmente da era do disco, porque começa com grande sucesso, que foi Carmen Miranda e Seu Taí, para você gostar de mim, para o Carnaval de 1930. E aí as mulheres realmente entraram para valer dentro da participação da música popular, até então masculina, até então, e as mulheres sempre foram objeto, desde Chiquinha Gonzaga, como vocês sabem, de preconceitos os mais absurdos e os mais injustos para a mulher. Chiquinha foi a grande mãe da música popular, porque abre para a mulher aquela cadeia e a prisão do preconceito em que a mulher era confinada. E durante muitos anos foi só ela, né, nesse lugar, Chiquinha. Chiquinha, sim. A gente percebe na nossa pesquisa que tem um vácuo. Sim. Um vácuo no até... meu livro vocês vão ver toda essa definição. A MPB mulher, que começa, é claro, com a mãe da MPB, que eu chamo de mãe da MPB, que foi Chiquinha Gonzaga. E especialmente de mãe porque despiu, ou pelo menos ajudou a despir, o preconceito férreo que havia em relação à mulher. Eu posso? Sim. Só complementando, na verdade, a pergunta da André e a resposta, quando o senhor fala de que a partir da década de 30, época de ouro do rádio, a mulher ela adentra tanto como intérprete e como compositora, ou mais só como intérprete? Muito mais como intérprete. Muito mais como intérprete. Os compositores foram o último grande bastião da impenetrabilidade da mulher e do preconceito masculino em relação à mulher. É claro que havia, desde Chiquinha Gonzaga, compositoras, e ela, Chiquinha Gonzaga, tem uma importância absolutamente decisiva. Vocês podem ter certeza de que toda a definição e todo o preconceito está nas costas da Chiquinha Gonzaga como libertadora da mulher. É a minha opinião. E tem uma diferença entre a música instrumental e a canção, dessa participação feminina. Sim. Porque a gente também li algumas coisas falando que elas tinham mais penetrabilidade na música instrumental, compondo peças para piano,
mais do que na canção. Então na canção ainda foi onde a mulher entrou por último, digamos assim. Isso é fato? O senhor identifica essa Eu diferença? não entendi bem a pergunta, mas o que eu quero, tanto quanto eu entendi, é dizer que as mulheres sempre tocaram instrumento. E o instrumento da mulher, desde o século XIX, especialmente a partir do Império Brasileiro, não na colônia ainda, até porque não havia piano, sempre foi o piano. As mulheres Fazia eram parte da educação. chamadas prendadas, entre aspas, quando tocavam em classes burguesas ou aristocrática o piano. Portanto, a Chiquinha Gonzaga veio exatamente dessa pequena classe. Não era uma classe aristocrática, porque o pai dela era marechal e ela, filha de escravo, mas ela ascendeu ao piano logo. E do piano ela fez o seu ganha-pão e mais o instrumento de libertação da mulher. Seguindo a linha da pergunta, né, a mulher intérprete, a mulher compositora, em que momento da música brasileira a mulher ocupa esse espaço da mulher compositora? Bem, primeiro a partir de Chiquinha Gonzaga. Portanto, eu insisto em Chiquinha Gonzaga como a figura mais luminosa, inclusive a portadora de um título, a libertadora possível, porque não era libertação direta, como aconteceu só nos anos 50. E aí vem uma nova fase de compositoras para o samba-canção e tal, que já era também uma música um pouco mais sombria e não tão sacudida como o velho samba, de que as mulheres se afastaram um pouco pelo preconceito, pelo pudor do sacudido demais. Então era o piano menos sacudido e com a intenção mais clássica, o que seria conveniente para preservar a chamada, aspas, dignidade da mulher, isso no sentido do preconceito contra elas. A gente falando da Chiquinha como grande mãe da... A Chiquinha como grande mãe da mulher dentro da música. Nas nossas pesquisas a gente viu que ela mesma, quando foi fazer uma das suas primeiras operetas, pediram a ela que assinasse com um nome de homem e ela nega, não faz isso. E a gente viu que muitas mulheres, muitos e muitos anos depois, acabaram passando por isso, e a gente tem como exemplo a Almira Castilho, uma companheira do Jackson do Pandeiro. E por que será que tantos anos depois as mulheres ainda continuavam perdendo esse lugar na hora de assinar, mesmo compondo ainda, e a mulher já possuía um espaço muito maior na música nessa época, por exemplo, da Almira? O exemplo da Almira tem que receber cuidados especiais, porque não é bem por conta de não assinar. Ela não assinava tanto quanto o Jackson me disse em depoimento que fez para mim, no Museu da Imagem, depois gravando comigo, na Rádio América, no célebre MPB ao vivo e tal, que são 6 LPs, 8 LPs convertidos em 4 CDs, enfim, foram lançados pelo uma coisa de 8 anos e tal. Então, no caso da Almira, não é muito merecedor desse tipo de observação, porque era problema de gravadora, era problema de direito autoral. Não era preconceito, era um problema outro, de contexto comercial de direito autoral, mercadológico. O mercado que impunha a assinatura... Impunha assinaturas específicas, enfim. Razão porque ela não pôde, como vários outros não puderam assinar. Inclusive dentro do chamado forró. Enfim, isso realmente a ser observado. Nessa altura já não havia, nos anos 50, esse tipo de preconceito tão, digamos, dramático, para não dizer trágico. Sim. Até porque era o momento em que as mulheres estavam participando como compositoras. A principal das quais, a meu ver, sempre foi Dolores Duran. E Maísa. Maísa também, né? Duas fontes, Dolores Duran vindo de empregada doméstica, Maísa vindo da aristocracia de São Paulo. Então, que outros nomes de mulheres brasileiras o senhor destaca para a gente como
percussoras, além de Chiquinha? Bom, tem Sei que é nos uma pergunta difícil. Não, mas tem nos anos 40 uma coisa singular. É que aparece uma pianista. Bom, primeiro os pianistas sempre apareceram. Aham. A principal das quais sempre foi, a partir dos anos 30, uma extraordinária mulher chamada Carolina Cardoso de Menezes. Não só porque era uma absoluta pianista, como também autora de magníficos shows. Dentro desse rumo, aparece dentro de Pernambuco uma mulher extraordinária que tocou piano e compôs shows monumentais. Felizmente, esta foi revelada, porque há muitas e muitas mulheres que não foram reveladas, que ficaram embaixo do tapete por conta até do preconceito, da falta de oportunidades, etc. Da timidez. Mas foi tia Amélia de Jaboatão. Anotem o nome. É uma extraordinária, infelizmente não reconhecida, uma extraordinária pianista e autora de choros. Mas sempre prepondera Carolina Cardoso de Menezes. Mais algum expoente o senhor citaria pra gente? Tem nos anos 40, 50, mas essa por motivos pontuais, do marido, seu dono da gravadora, que é uma compositora que fez um Bem Te Vi Atrevido, que é Lina Pesce, P-E-S-C-E. Chegou nesse nome. E que não teve uma notoriedade, mas pode ser lançada por conta do marido, dono da gravadora Copacabana, que foi importante nos anos 50, né? Mas são raras, infelizmente. Mais alguma coisa, Andréia? A minha pergunta, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa quantidade de compositores homens que escrevem com eu lírico feminino e que a maioria das mulheres acaba se identificando com as músicas do Chico Buarque e tudo mais. Como o senhor vê isso? Se o senhor vê isso também como uma forma de apagamento da mulher falando para a mulher, falando com o eu lírico feminino. Porque a maioria dos homens estão compondo com esse eu lírico feminino e as mulheres... Como as mulheres ficam nessa... De qualquer maneira, é uma reflexão um pouco, digamos, difícil, porque as pessoas, homens e mulheres, expressam, ou deveriam expressar os seus sentimentos, né? Sem preconceito. No caso, e você naturalmente há de se referir, não explicitamente, mas implicitamente, à obra do Chico Buarque, né? Quer dizer, no caso de Chico Buarque, não esqueça que ele compôs muitas peças que se referiam à mulher como personagem, auto-personagem, porque eram personagens de teatro. Quer dizer, então eram Gota d'Água, enfim, que é o clássico. Quer dizer, eram personagens de teatro. Né? Não esqueçam disso, isso é importante. Mas é claro que os sentimentos independem, e muitos deles foram misturados, um sentimento a outros sentimentos. Né? Quer dizer, o Assis Valente, por exemplo, fez para carnaval personagens. Né? Alguns compositores de carnaval fizeram músicas titularizando a mulher, embora homens. É o caso Existo de Assis Valente, né? Com o Meu Moreno Fez Bobagem. Fez Bobagem é o nome da música, que era Cid Almeida gravou, e que o personagem é uma mulher desesperada por conta da malandragem do marido, que fazia tudo para aborrecer o chamado lar dela e colocá-la. Ela era a personagem, era o eu da canção. No caso, um samba de carnaval. Fez Bobagem. Que Carmen Miranda gravou. Tati, eu ia te falar, porque eu esqueci o nome da música da Linda que você encontrou, sobre a relação com o Você Lupicínio. sempre me dizia... Pergunta sobre isso, é porque você sabe o enredo melhor do que eu. A gente achou algumas referências a essa música como uma resposta à música Brasa, do Lupicínio, em que ela... que é muito interessante, na verdade, para mim, porque eu, pesquisando sobre essas mulheres que nascidas na década de 20, 10,
na minha opinião, elas eram talvez até mais esse empoderamento feminino que está sendo buscado hoje e que a gente fala e na música a gente vê pouco, eu acho ainda, existia muito antigamente. E ele vai se perdendo de alguma forma. E a gente achou muitas referências de músicas que eram escritas em tom de resposta a músicas feitas por homens. Isso era uma prática comum, fazer essas músicas respostas. A minha pergunta, na verdade, é que eu precisava desse background, é justamente sobre isso. Se você tem algum outro registro de música de resposta, porque essa tradição de você, sei lá, algum compositor escreve um samba, aí, sei lá, o Pixinguinha responde o senhor, aí, enfim, qualquer coisa desse tipo. Mas sempre em âmbitos de homens respondem homens, homens compositores respondem no samba de um outro homem compositor. Aí a Tati veio com essa canção da Linda, respondendo Lupicínio, eu fiquei pensando, será que tem alguma outra? Porque eu particularmente não conheço. A minha pergunta, na verdade, é essa. Se você tem algum outro registro de uma mulher compositora compondo uma canção respondendo, pode ser uma outra mulher compositora ou outro homem. Porque pelo que a Tati me falou, foi uma questão até de, voltando para essa coisa do empoderamento, lá aparentemente o lírico da canção do Lupicínio fala alguma coisa da companheira, da mulher. Sim. Aí a música e ela da Linda responde. assume esse papel da companheira e faz essa resposta a ele. Não sei se é muito Eu quero observar, vale a pena chamar a atenção, das polêmicas da música popular brasileira, a mais séria das quais, evidentemente, é a polêmica da Dalva Erivelto, que estão celebrando o Dalva de Oliveira 100 anos agora, no sábado aqui no Instituto, com uma exposição, convidadas para vir, 5h30 da tarde. Agora, os compositores, Erivelto, inclusive, fez músicas na voz da possibilidade de Dalva, logo depois, não mais, ele próprio homem se defendia da mulher de quem se separara estrepitosamente, num grande escândalo, a partir de 49 na música e nas revistas e jornais da época e tal. Separação litigiosa de dois grandes, do compositor e líder do Trio de Ouro, Erivelto Martins, de que participava a Dalva, e quando separou, carreira solo triunfal, ela própria ofendida pela separação. E ela defendeu e cantou e gravou as músicas que os compositores amigos dela faziam para que ela gravasse, até porque tudo que ela gravava era sucesso. Envolve, naturalmente, solidariedade e grana. Quer dizer, portanto, é um estudo que eu proponho a vocês claramente, ver essa polêmica que é riquíssima, que dos compositores, Reisim é a principal que a Dalva fez. Ela, Reisim, manchei o teu nome, eu, Dalva de Oliveira, errei sim, e manchei Erivelto Martins o teu nome. Mas foste tu mesmo o culpado, trocavas-me as noites por dias de orgia, e não sei o que, quer dizer, então é típico de uma resposta feminina feita pelos amigos de Dalva, que também queriam, evidentemente, fazer sucesso. Há várias. Tivemos um show lindo agora em São Paulo, Luciano Dalva Oliveira, que eu fiz o roteiro, e a principal parte do roteiro é a polêmica da Dalva Erivelto. Segredo é o Erivelto que fez, que a Dalva gravou. Como que antecipando a polêmica. Teu mal é comentar o passado. Enfim, é polêmica. São muitas vertentes, né? É um assunto que tem muitas, pelo que a gente entendeu, atravessado por questões metodológicas, né? Questões de costumes, de épocas que foram se transformando. Queria dizer que o senhor pra gente é um mito. Porque a gente eu trabalho muito. A gente recorre muito ao dicionário. Ao dicionário e tem muita confiança. É assim, tudo que os meninos pesquisam, que vem pela internet, já conferiu no dicionário, já foi no dicionário Cravalbim para conferir, e a gente tem pautado muito o nosso trabalho, né, que atualmente a nossa grande referência, vai ver que está aqui. Se todas as nossas outras, os nossos estudos tivessem publicados, também estariam em todos os outros. Não, eu sempre faço absoluta questão
E quero até, de alguma maneira, me louvar um pouco, porque os meus colegas nem todos fazem isso. Eu faço questão de receber, especialmente alunos, universidades e tal. E a imprensa sempre, eu sou jornalista, acho um absurdo você prender-se num castelo e não atender as pessoas que fazem opinião pública, né? É necessário compartilhar. A gente Eu ficou compartilho. surpreso com essa possibilidade, porque a gente fez um talvez. contato porque queria o caderno, e o fato do senhor ter se oferecido para encontrar com a gente realmente significa muito. É um grupo de escola, né? Então a gente tem essa missão de mostrar a música brasileira para a juventude, para que eles possam ultrapassar a questão mercadológica, porque o que chega para eles tem uma limitação, né? Através de rádio, ou através do próprio mercado, televisão, tem uma limitação. Mesmo com a internet, né? Mesmo com a internet, né? Que eles só vão buscar quando eles forem cutucados, né? Mesmo na internet. Então a gente está com essa missão aí e o senhor é um grande parceiro nosso, com certeza. Não, mas eu fico honrado com isso. Só me encontraste muito diferente.